A comunicação mudou, a formação também. Faça jornalismo ou publicidade no modelo híbrido, com imersão digital e ferramentas Google. Uniaraguaia, conceito máximo pelo MEC. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um DM Mulher. E no programa de hoje não vamos falar sobre um tema tão agradável, mas que tem extrema necessidade de ser conversado, de ser discutido, de ser esclarecido. A gente vai falar hoje sobre a separação dos pais, né, que acabam causando danos, talvez irreversíveis, para o psicológico de uma criança. E para isso a gente convidou a Catarina, que é estudante, ela mora lá em Salvador e está passando por uma situação como essa. Catarina, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gi, bom dia a todos. Assim, né? Na medida do possível, a gente vai levando aí. Imagina. Catarina, primeiramente eu queria te agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite, por você falar de um tema que é extremamente delicado, ainda mais porque você está vivenciando ele, né? Mas como aqui é um programa para as mulheres, a gente já vai deixar para mulheres que passaram por essa situação e evitar de que outras mulheres acabem passando pela mesma, né? Eu queria te perguntar, né, para a gente entender o contexto da situação, como que foi, né, o início do seu relacionamento com o pai do seu filho, né, até chegar nesse momento que o Beija veio de presente para você, que acredito que seja a única coisa boa que você tenha dessa história, né? Sim, com certeza. E eu queria agradecer também, né? Porque é uma oportunidade, não só para ajudar a minha situação, né? Porque eu, nesse momento, estou precisando, meu filho principalmente, mas também para ajudar outras mulheres, como você já falou, que já passaram por isso, ou até que estão passando, porque como aconteceu comigo, às vezes a gente está dentro de um relacionamento abusivo e nem sabe. Não tem noção, sabe? Acha que é normal o que tá passando ali dentro do relacionamento. E às vezes escutando pessoas que estão passando, que já passaram por isso, é que a consciência começa a despertar, assim, sabe? Fala, olha, eu tô passando pela mesma coisa. Não é normal, Uhum, vou procurar ajuda também. sim. Mas quando você entrou nesse relacionamento, você era mais nova que ele? Quando que você começou a perceber, né, esses comportamentos abusivos? Foi antes de você descobrir que você estava grávida do bem? Já foi depois? Teve algum motivo específico? Porque às vezes, né, a gente, se for pela questão de idade, tem isso que chama atenção, às vezes é por conta de redes sociais, né? Sempre tem um ponto onde se inicia os comportamentos que a gente pode perceber. Sim, é, quando eu conheci o genitor do meu filho, né? Eu tava com 19 anos, 19. Poucos Uhum. meses depois tinha completado 19, uns 2 meses. Enfim, ele é 15 anos mais velho que eu. Foi a primeira pessoa, assim, mais velha que eu me envolvi, primeira e última. Trauma Uhum. total, primeira e última. Porque só abrindo uma brechinha, eu realmente hoje não consigo enxergar como normal essa diferença absurda de idade dentro de relacionamentos. Eu não acho normal homens mais velhos que procuram meninas mais novas para se relacionar. Não acho normal, não acho saudável. E respondendo sua pergunta, pra ser sincero, eu demorei de perceber que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Eu acho que pela confusão de tudo, e assim, a gravidez, foi tudo muito rápido. Eu fui pega de surpresa, assim, e eu fui descobrir, assim, quando meu filho já tava com mais de um ano. Tipo assim, eu descobri quando meu filho tava já com 1 ano e 6, 1 ano e 5, mais ou menos, e eu terminei quando meu filho tava com 1 ano e 7. Então, assim, eu realmente demorei de perceber, entendeu? E assim, aos Uhum. poucos, até hoje, eu ainda descubro coisas que eu não sabia que eram abusivas, mas que são. E no momento eu não sabia, Uhum. entende? Tipo assim, eu falo, às vezes eu Sim. conto e a pessoa vira e fala, Kashi, isso é abuso. Isso não é normal. Eu, assim, meu Deus, é até um susto, entendeu? Porque quando eu acho que já não tem mais o que descobrir, Uhum. o que chegar até mim, vem alguma coisa e me surpreende, sabe?
E eu descobri que era um relacionamento abusivo quando meu filho já estava 5 anos e 6. Porque, na verdade, assim, acho que me despertou. Pra ser sincera, eu acho que foi no momento que eu ouvi, né? Vi o genitor do meu filho gritando, xingando a mãe dele. E aí eu virei e falei assim, eu falei pra ele, se você trata a sua própria mãe assim, quem sou eu? Ali minha consciência despertou de uma forma, sabe? E assim, o relacionamento foi tão abusivo que ele me fez acreditar que eu não era desejada nem pela minha própria família, minha mãe, meu irmão. Ele realmente me fez acreditar nisso. Eu passei mais de 1 ano e meio sem contato com minha mãe, sem contato com meu irmão. E aí eu consegui restabelecer um contato com a tia paterna minha. Foi uma coisa assim de Deus, um encontro de Deus mesmo, porque eu acredito muito nessas coisas. E aí foi a minha. Como é que eu posso dizer? A minha. Me fugiu a palavra. Tipo assim, a minha oportunidade de fuga daquela situação ali, sabe? Eu falei, não tô sozinha. Sabe? Que eu vi ali Uhum. alguém da minha família me procurando, fora minha mãe e meu irmão, né, que me procuravam, mas assim, eu Aham. acreditava que eles não gostavam de mim, sabe? Foi uma coisa Uhum. muito difícil. É E porque aí, pode falar. Não, é porque é um comportamento mesmo, né? De uma pessoa mais velha, que já tem uma vivência maior, né? São casos que, infelizmente, não são únicos. Acontece com mais frequência do que a gente Sim, imagina, né? Porque é muito fácil você manipular uma menina que ainda não sabe nem quem ela é, está em processo de não tem vivência formação, de nenhuma, né? conhecimento. Exatamente. E como é recorrente, né, na nossa sociedade, principalmente no Brasil, famílias desestruturadas, né, que passam por essa questão de separação. Então, na maioria das vezes, a mulher, né, a figura feminina, ela fica sem um referencial de pai, uma figura masculina. Então, a primeira oportunidade de uma figura masculina, ela acaba se agarrando, né? E Eu por já isso vi que, na estudos maioria das sobre isso. vezes, exatamente. E por isso que, na maioria das vezes, uma figura masculina e mais velha causa a segurança que aquela menina tanto deseja. E por isso que esses homens mais velhos tendem a ter uma procura maior por meninas mais novas. É muito mais fácil de manipular, de levar da maneiras que eles querem, porém isso causa um dano que na maioria das vezes é irreversível, como você mesmo citou. Essa questão de não querer mais se relacionar com pessoas mais velhas, né? Porque causa um trauma, é algo que você vai ter que lidar, né, durante a sua vida, porque a gente, como ser humano, sempre se pergunta o porquê das coisas. Né? A gente sempre quer entender o fundamento, como que isso pôde acontecer, por que comigo, como que eu não enxerguei, né? Mas que bom que você encontrou uma pessoa para te apoiar, para te ajudar, né? Para te fazer entender o que que você estava vivendo, né? E como você já falou, essa questão de abuso acaba sendo violência também. Então, nesse relacionamento, você considera que você vivenciou uma violência psicológica, né? Você acha que seu filho também já presenciou cenas, porque acaba, né, que prejudica ele também. É, eu falei no início da conversa agora, né, que quando eu acho que não tem mais nada pra me surpreender, você acabou de desativar uma memória minha. E pra você ter noção, eu assim, com 19 anos, eu era muito assim, não tinha vivência nenhuma, né? A gente começa a vida realmente com 18, 19 anos. E, rapaz, eu lembrei agora de uma cena que eu tava no carro com ele. E aí eu cheguei a me assustar, porque ele falou assim, eu quero cuidar de você, eu quero te fazer bem, que não sei o quê. Eu quero ser como uma figura paterna pra você. E na hora eu olhei assim, me desculpe o termo, eu falei assim pra ele, isso é broxante? Isso não é normal, não. Como assim, figura paterna? Como é que você quer comparar uma figura paterna com um Com relacionamento amoroso? relacionamento. Ele chegou a citar isso. Então, tipo assim, às vezes a pessoa que tá ali, por exemplo, já tem essa malícia e a gente que não tem experiência não tem nem noção do que tá escutando, não tem noção da gravidade de certos Sim. comentários, né?
Pra você ver, e é real, eu já vi estudos sobre isso, que realmente é psicológico, e é uma coisa assim, psicológica que nós mulheres temos dentro da gente, e a gente muitas vezes nem sabe, né? Tem muita mulher que não sabe essa questão da figura paterna. Uhum. E sobre a questão do Benja, né? Como que aconteceu? Vocês tinham guarda compartilhada dele? Ele tinha, Não, né, ordem judicial para ter visitas ou era algo que você estipulou realmente para o seu filho continuar tendo contato, né, com o pai, porque a separação de vocês não deveria, né, causar impactos tão influenciar. diretos para ele, Sim. né? Inclusive, sobre isso, na verdade, o que aconteceu foi, eu saí de lá em março de 2020, da casa do genitor do meu filho. Foi assim, no ápice do Covid, aqui em Salvador, sabe? Tipo, Uhum. eu saí de lá na terça-feira, na quarta-feira que foi decretado pandemia, ou quarentena. Foi assim, uma coisa muito rápida. E graças a Deus, né? Porque se eu não tivesse conseguido sair naquele momento, sabe Deus quando eu ia conseguir sair. E aí, no início, assim, porque eu avisei a ele que eu ia sair, que eu não ia me manter ali diante de todo o abuso psicológico que eu vinha passando, da tentativa de agressão Uhum. física, a ameaça de agressão física também. E aí, ele não tá deixando eu sair, eu aproveitei uma brecha, assim, ele saiu, eu peguei meu filho, não pensei duas vezes e fui direto pra delegacia da mulher pra registrar o BO, enfim. E aí, assim, no início, como mãe, eu não digo nem como mulher, como mãe, foi muito difícil separar o genitor do meu filho com o cara que eu me relacionei, sabe? Foi muito, muito difícil, muito doloroso. Até porque desde que o meu filho nasceu, que ele me ameaçava de que se eu não ficasse com ele, se eu não morasse com ele iria tirar o meu filho de mim e ele ia fazer na minha vida um inferno. Que ele ia tirar o meu filho de mim porque ele é advogado, ele ia conseguir. Então eu tive muito medo disso. Inclusive, todo o tempo que eu me mantive com ele foi por medo disso. E aí, quando eu saí de lá, teve essa questão. Só que aí a gente já foi direto pra justiça. Foi logo de cara, assim, já fui pra justiça, até porque eu entrei com a medida protetiva, então eu não podia ter contato com ele, não posso ter contato com ele. Uhum. Só que aí a gente foi logo pra justiça, a gente ia esperar o juiz dar a decisão, né, de como seria a questão das visitas. Só que assim, a guarda unilateral sempre foi minha. Não tinha guarda compartilhada, era guarda unilateral minha e ele tinha direito a visitas. Só que aí ele me perseguiu tanto, ele perseguiu tanto a minha família, que, tipo assim, hoje aqui em casa a gente mora em condomínio fechado. A gente tem eu, minha mãe e meu irmão. A gente tem pânico, literalmente pânico de quando o interfone toca, porque a gente já fica achando que é alguma coisa. Porque direto era denúncia Uhum. anônima, de tipo assim, ele procura confusão com meus gatos desde o momento que ele me conheceu. Só que assim, eu desde pequena fui criada com bicho. Então eu amo bicho. E assim, a gente recebendo denúncia anônima dos bichos aqui em casa, sendo que não tem o menor fundamento, enfim, ele realmente perseguiu muito a gente, sabe? Perseguiu Uhum. muito. Aí eu falei assim, meu advogado da época, que não são as advogadas que estão agora, falaram, vamos fazer um acordo para ver se a questão é essa, né? Já que ele tá assim, vamos ver se fazendo um acordo ele fica mais tranquilo, para de infernizar. E aí eu mesmo com o coração, isso foi questão de 2 meses, não demorou assim não, sabe? E nesses 2 meses ele não ficou sem total contato com meu filho, até porque eu sempre deixei claro para ele que a minha intenção nunca foi tirar a paternidade dele, né? Eu saí de lá avisando, ó, Uhum. tô saindo, mas você continua sendo pai de Benjamin. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí a gente fez esse acordo de visitas para meu filho cumprir regularmente e ir para lá. Só que desde o início tinha a condição de que para meu filho ir para lá tinha que ser com um acompanhante. A acompanhante, ela era paga por diária. Ela nunca, as que foram, nunca foram babás do meu filho, entendeu? Meu filho nunca teve babá. Eram acompanhantes. Uhum. Então, assim, foi um acordo Entendi. judicial em que eu assinei, ele assinou e foi homologado pelo juiz. Mas a guarda unilateral, a guarda de meu filho é minha, entendeu? Nunca foi Uhum. compartilhada. Ele já Entendi. E tentou aí, modificar, nessa última visita que ele foi, né, para fazer ao Benja, foi que ele não deu mais notícias. Como foi que foi, né, a repercussão dessa sim. situação? Quando você viu que estava algo fora do normal.
Você diz assim, a ponto de eu trazer para mim essa situação? É essa a pergunta? Só para mim ver se eu Exatamente. entendi. Isso. É assim, na verdade, quem vinha buscar o meu filho aqui era o avô, né? Por causa da medida protetiva. O genitor do meu filho não pode chegar aqui, enfim. E aí, no dia 16 de abril, o avô veio buscar o meu filho, juntamente com o acompanhante, para ir cumprir a visita. E meu filho voltará no dia 18, no domingo. Só que aí, no domingo, eu recebi a mensagem de que meu filho não ia voltar para casa. E aí foi que o desespero bateu. Porque o desespero, assim, na verdade, nem se enquadra, né? No sentimento que eu tive, que eu tenho tido desde então. Mas aí. Oi, tá me ouvindo? Agora voltou. É porque me ligaram aqui. Deixa eu ver aqui se fazendo isso Não. aqui rapidinho. É... E aí, logo de cara, a gente já entrou na justiça. A gente foi direto pra justiça mesmo, que ele falou que cumpriria uma ordem judicial, seja ela qual fosse, que esperaria a ordem judicial para devolver o meu filho. E aí, beleza, né? A gente foi pra justiça, assim, o tempo todo muito abalada, com muito medo. E assim, o mais absurdo é que ele se apossou ilegalmente do meu filho. Porque a guarda unilateral sempre foi minha. É minha. Mesmo que ele tivesse uma denúncia, alguma coisa pra ele denunciar lá, justificar, não cabia a ele se apossar ilegalmente do meu filho. Ele é advogado e ele sabe que isso tá errado. Mas enfim, a gente foi direto pra justiça em abril. E aí, desde então, a gente tem corrido atrás, minhas advogadas, para conseguir, né, essa decisão da busca e apreensão. E foi o que a gente conseguiu, graças a Deus e graças ao trabalho delas, que realmente um trabalho sensacional. A gente conseguiu agora no São João. E assim, foi muito difícil esse tempo todo, porque tem sido, né? Mas assim, eu já passei de sexta a segunda-feira sem notícia nenhuma do meu filho. Eu ficava perguntando, cadê o meu filho? Onde meu filho tá? Me manda notícia. Mandava várias interrogações o dia inteiro e não tinha notícia. O avô dele ficava online, via mensagem, não respondia. Não sei qual era a real intenção dele. Eu tinha, assim, sabe, que engolir no seco. Respirar fundo, porque não ia adiantar ficar mandando mensagem desaforada, não ia adiantar ficar xingando, que não sei o que não ia me levar a lugar nenhum. E não ia trazer meu filho de volta. Muito E pelo contrário, aí, né? Eles só sim, tinham provas para eles sim, quererem usar contra você. sim. E aí poxa, esse tempo todo eu tive que respirar fundo mesmo, botar o joelho no chão e pedir a Deus. Era a única solução para que, assim, chegasse ao fim, sabe? Quando eu já não aguentava mais, falava, meu Deus, quando eu chegasse no meu esgotamento, assim, porque a ansiedade tem dessas, né? Tem um momento que você acha que você aguenta tudo, e tem outros momentos que você acha que você vai parar a qualquer momento. Aí quando eu já não aguentava mais, eu só me restava botar o joelho no chão e pedir a Deus, falar, eu não aguento mais. Orar mesmo, pedir ajuda, porque eu acredito muito nisso, é a minha crença. Enfim. E aí foi muito difícil, sabe? A gente esperou esse tempo aí, porque se a conversa era que precisava de uma ordem judicial para devolver o meu filho, tudo bem, vamos resolver assim. E a gente foi, tá com a ordem judicial e tá aí até agora, com o meu filho desaparecido. Hoje já tem um mês que saiu essa busca e apreensão. E até agora simplesmente não cumpriram, porque se acham donos da lei, só pode. Olham pra lei assim, dão risada e falam, eu vou fazer o que eu quiser. Infelizmente, Nem sei se eu respondi sua pergunta, que eu acabo falando, mas enfim. Não, pode ficar tranquila, pode terminar. Só complementando, né, sobre a questão da lei. Infelizmente, as pessoas tendem, né, a querer descumprir a lei porque acham que nunca vai dar em nada, né? E Então, porque tem muita infelizmente, a gente brecha, tem né? que. A lei brasileira é Exatamente. cheia de brecha. Pois Mas é. o pior de tudo é Mas ver quando. advogado fazendo isso, entende? Exatamente. Mas aí é porque acha que a pessoa tem conhecimento total, né? E que isso, de alguma forma, vai acabar trazendo privilégios, né? Sim, Infelizmente, a gente tem que lidar exatamente. com essas situações.
Mas, Catarina, você achou que quando foi levado isso às redes sociais, né, quando você decidiu fazer publicações, trazer essa situação à tona, que iria ter esse apoio que você está tendo nas redes sociais, porque tem várias pessoas compartilhando, né, tem várias pessoas que estão acompanhando o seu caso. Em Salvador, vários veículos de comunicação te chamaram, né, para fazer entrevista. Então, conta um pouquinho para a gente de como está sendo essa repercussão dessa situação, né, para você. Não, nunca imaginei, tipo assim, nesse Instagram, que é o que eu tô usando, eu sempre tive uma quantidade boa de seguidores, porque eu gostava, né, de postar foto, eu era bem ativa nesse Instagram. Então, assim, Uhum. meus stories batiam, assim, 800, 900 mil visualizações. Então, eu achava que se eu chegasse a postar isso, que eu teria, assim, 5 mil de visualizações e teria uma boa ajuda. Mas meus stories foram parar em Uhum. mais de 80 mil visualizações. Nem no meu sonho mais louco, assim, eu imaginei que teria isso, sabe? E, tipo, a imprensa veio até mim, vieram me procurar, pedir meu contato, pedir pra cobrir a situação. Então, assim, Uhum. nem de longe eu imaginei. Eu tô recebendo mensagem do pessoal do Rio de Janeiro, de Aracaju, de Goiânia, falando assim, tô te ajudando, tô compartilhando, gente de fora de Salvador. Gente em Praia do Forte que viram, me mandaram foto, mandaram mesmo e avisam, ligam. Então, nem de longe eu imaginei que eu teria essa repercussão, sabe? E, inclusive, eu tava até comentando que, assim, com a quantidade de seguidores que eu consegui, que também nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça, eu achei que eu teria esses compartilhamentos, mas não imaginei que o número de seguidores cresceria dessa forma, porque dobrou, mais do que dobrou, na verdade, a quantidade de seguidores. Então, assim, a minha pretensão, quando tudo isso passar, que eu sei que vai passar, é utilizar esse meu perfil para ajudar outras mulheres que estão passando, que passam pela mesma situação, que estão pedindo ajuda, que estão pedindo socorro. Porque o tanto de relato que eu recebo de histórias parecidas com essa que eu tô passando é surreal, é muito mais Uhum. comum do que a gente imagina. Muita mulher, o homem realmente faz isso. É um absurdo. Então, não, nunca imaginei que eu teria uma repercussão dessa, sabe? Infelizmente é uma degradação, né? Porque a gente acaba entrando na questão do caráter, né? Sim, Caráter é algo que é como dizem, se a pessoa ou tem ou não tem, né? Ou a pessoa exatamente. escolhe caráter ou ela não tem. E infelizmente a gente lida, né, com isso todos os dias. As pessoas às vezes dentro desses temas, né, quiscados de falar, que são dolorosos, mas que é necessário a gente falar porque como você no Sim, começo imaginava que não ia ter apoio, que não ia ter pessoas para te ouvir, para acreditar na sua história, porque ainda tem isso. A mulher, quando ela passa por qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, física, ela ainda tem que provar para a sociedade que ela passou por aquilo. sim, Porque eu imagino que para você, apesar de ser bom a questão da repercussão desse caso para que te ajude, né? Os meios de comunicação te ajudem, é muito difícil ter que reviver isso, né? sim. Ter que falar sobre isso, ter que dar detalhes, até porque envolve o seu filho, envolve uma criança É que isso. é de menor, uma criança que não entende o que está acontecendo e que, né, tá tendo esse envolvimento com duas figuras que deveriam simplesmente passar segurança para ele, né? Sim, E você, como mulher, tem que ser mãe e pai, porque o sim, genitor não tá tendo essa função, tá anulando essa função, né? sim. E Então, assim, assim, pode falar, Gi. pode falar. É assim, eu me chateio porque o tempo todo não são muitas pessoas, mas algumas pessoas acreditam que é um desentendimento entre mim, como mãe, e com o genitor, quando na verdade se trata de uma perseguição do genitor comigo. Ele me persegue, ele não me deixa viver em paz. Porque assim, quando eu fiz esse acordo das visitas, mesmo com muito medo, mesmo com o coração apertado, doendo, com medo mesmo, eu falei: não, eu vou fazer esse acordo, vou dar um voto de confiança,
Porque antes do direito dele de genitor em ter contato com meu filho, o meu filho tem direito de ter contato com o genitor dele. Então, assim, eu vou fazer Sim. isso pelo bem do meu filho, pensando no Uhum. bem-estar psicológico do meu filho, sabe? E assim também, você falou que o problema, assim, pelo menos, eu não tô diminuindo o relacionamento abusivo em relação a gente, Ó, né, a nós mulheres. Mas assim, eu cheguei a comentar que se ficasse num relacionamento abusivo comigo, iria doer sim, é um trauma enorme que eu nunca vou esquecer, é um trauma que eu levo pro resto da minha vida. Mas seria menos mal do que tá envolvendo o meu filho. Porque se fosse só comigo, eu até aguentaria a barra de uma forma mais tranquila, mas mexer com meu filho, pronto. Pra mim, assim, é meu ponto fraco, sabe? O meu filho. Então, tipo assim, o relacionamento abusivo tá sendo exposto, apesar de que não é o meu foco é trazer o meu filho de volta para casa, mas está sendo exposto não só para as pessoas saberem quem ele realmente é, porque ele é bem conhecido aqui em uhum. Salvador e as pessoas precisam saber quem ele é de verdade. Porque quando eu estava com ele, eu recebi ameaça de terceiros por causa dele. E assim, fulano tá me devendo, e tá aí ostentando vida em Instagram, que não sei o quê. Mulheres me mandando mensagens, enfim, né? Além de ter Uhum. isso, das pessoas, eu quero que as pessoas saibam que ele é de verdade. E também para as pessoas entenderem a gravidade da situação. Assim, a gravidade é tão absurda que ele tá afetando o meu filho para poder me afetar. Sim. Assim, eu não sei o que é a raiva, eu não sei distúrbio, não sei o que é tão grande que ele passa por cima da saúde mental, psicológica do meu filho para poder me afetar. Então não pensa nem no próprio filho. Porque eu soube Sim. separar, foi difícil, foi doloroso, mas eu soube separar o genitor do meu filho do cara que eu me relacionei. Pelo bem do meu filho. Coisa que ele não quis, não foi que ele não soube, porque a gente tem escolha. A gente escolhe tudo nessa vida, a gente escolhe. Ele não quis escolher separar, continuou com a perseguição e agora tá fazendo o pior que ele poderia fazer, que é mexer com o meu filho, afetar o meu filho. É verdade. Infelizmente, com a estrutura, né, da nossa sociedade, as mulheres desde sempre elas são cobradas a terem maturidade, né? Eu acredito que Sim, você desde também já cedo. tenha passado por isso, mas mulheres desde cedo elas têm que saber se defender, elas têm que saber falar, elas têm que saber se comportar. E na maioria das vezes, a sociedade sempre passa a mão pela cabeça da figura masculina, como se eles fossem eternas crianças que fez Sim, uma atitude porque estava no momento de raiva, porque estava no momento que se estressou, mas nada justifica. Nada com justifica certeza. a Nada violência, justifica. nada Nada. justifica o abuso que ele está fazendo, não só com você, como com o filho de vocês, que Sim, deveria ser o maior protegido nessa história com toda, certeza. E tá né? sendo o maior prejudicado, a Porque maior vítima, né? exatamente. E como foi aquele momento em que você pôde ter contato por ligação com o seu filho, né? Toda vez que Conta um toca nesse pouquinho pra assunto, o gente. coração chega. Esse Eu vídeo é imagino, meu ponto fraco. Toda vez é. eu imagino. Mas foi, ó, tipo assim, no início eu fiquei muito aliviada, né? Porque finalmente, tipo, depois de muito implorar, eu tava desde abril sem contato nenhum com meu filho. Então, assim, depois de muito implorar, eu quero falar com meu filho. Gente, dia das mães passaram, não me deixaram ter contato nenhum com meu filho. Nenhum. Dia das mães. Dia 16 de junho foi o meu aniversário, não me deixaram ter contato com meu filho. Dia 20 de junho foi aniversário do meu filho e de novo eu não tive contato. Então, assim, quando eles finalmente me deixaram ter contato com meu filho, eu falei, poxa, que bom, né? Porque assim, é até uma forma de não só suprir o que eu tô sentindo, mas pro meu filho tentar entender, tipo assim, ó, a mamãe tá ali. Porque eles são inteligentes. Eles sentem falta e quando Sim. eles vêm, eles pensam, pô, mamãe tá ali. Viu, mamãe lembra, sabe? Só que assim, quando ele começou a chorar, que ele falou, quero voltar pra casa. Eu quero ver mamãe, eu quero ver ela, eu quero ver ela. Tem lá no vídeo ele implorando pra voltar. O choro dele é desesperador.
quando eu tentei até me manter calma pra não passar o meu nervosismo pra ele, porque eu deixo tudo de lado que eu tô sentindo pra poder deixar ele bem, mas naquele momento ali eu não aguentei. Ali eu não aguentei, eu desabei, eu falei, calma, mamãe vai te buscar, você só tá passando um tempinho aí, você vai voltar pra casa, mamãe vai te buscar, eu prometo. E aí ele continuou insistindo, eu quero voltar pra lá, eu quero ver ela, arrancaram ele da ligação de vida. E aí não me deixaram mais falar com ele. E aí foi horrível. Eu imagino que seja um ponto fraco, porque não tem como, né? Você que é mãe, você que gerou, você que cuida, que sabe o que ele precisa, né? Mas eu até te peço desculpas de tocar num ponto tão Não, delicado, mas fique tranquilo. infelizmente, como a gente, né, tenta expor isso, não só como forma de te ajudar, mas para que outras mulheres que estejam assistindo isso agora ou que vão assistir essa reportagem, né, essa matéria, que elas possam ver e identificar o mais rápido possível, procurar ajuda, entender que Sim, elas não estão sozinhas, não, né? Tanto não mulheres estão como mesmo. meninas, Sim, porque hoje em dia a gente vê pessoas tendo relacionamentos até com meninas de 15, 16 anos, né? Que não e tem é isso, tô vendo formação as alguma. meninas. Eu tenho visto as meninas assim mais novas, né? De 13 a 15 anos, 16 anos, com uma vida, como é que eu posso dizer assim, já namorando. Eu fui ter meu primeiro Sim, namorado com 17 anos. Então, assim, eu acho que isso parece estar cada vez sendo mais normalizado, sabe? O namoro na adolescência. Se bem que 13 anos eu nem sei uhum, se já é considerado adolescência já, não sei se ainda é criança. Mas eu acho que elas estão sendo sexualizadas muito cedo. Isso já existia antes. A questão é que está sendo exposta só agora, né? Porque a sim, sexualização de crianças sempre existiu, infelizmente. Mas assim, para essas crianças estão cada vez mais normal namorarem, postarem vida de biquíni dançando, expondo o corpo mesmo. E tem que entender que isso não é normal. E é assim que esses caras se aproveitam. Da inocência, sabe? exatamente. Porque elas não têm nem noção, E né? fica até um alerta, né, Catarina? A gente deixa até um alerta para as mães que estão assistindo nesse momento, tias, Sim, avós, porque às vezes a gente inibe, né, de falar algo, porque fala, a pessoa vai achar que eu estou me metendo na educação do filho dela. Claro que tudo tem sim, a sua forma de ser falado, com mas só que certeza. hoje em dia, com a evolução das redes sociais, né, hoje a gente tem diversas plataformas os adolescentes, porque os pais estão trabalhando, acabam tendo Sim, acesso livre, né, ao celular, à internet, não tem uma filtragem do que eles podem, do que eles não podem, sim. do que eles devem, do que eles não devem. E como você falou, mais cedo está acontecendo a sexualização das meninas, né? E acabam recebendo elogios nas redes sociais, acabam não E isso tendo enche o um olho, né? diálogo entre os pais, né, com Ai, esse áudio tá cortando. Ficou pode mudo. falar. Não, é porque esse áudio ficou mudo. Deixa eu Tá me ver. ouvindo? Ouvir agora? O seu tá Tô te falhando. ouvindo. Ah, agora eu ouvi. Acho que voltou. Voltou agora. Voltou. Sim. E é isso, você falou, né, que começam a receber comentários e tal. E acaba acreditando que a única forma de se sentir amada, desejada, apesar de que não é, eu não acho normal. Meninas de 13, 14 anos Hum? querendo ser desejadas, né? Porque acho que tudo tem seu tempo. Mas acabam acreditando, até para futuramente, que a única forma de ser desejada, de acharem ela bonita, elogiada, enfim, é daquela forma, expondo o corpo. Que na verdade é sexualizando a É, imagem dela, né? exatamente. Infelizmente a gente tem que lidar com isso, mas como eu falei, né, um alerta para os Sim, pais, as mães, familiares que estão assistindo, que vão assistir, porque é necessário ter um diálogo aberto, né? Pode faltar tempo, infelizmente a gente tem que lidar cada vez mais
com essa aceleração, né? É trabalho, é estudo, é dar conta de tanta coisa. Mas a gente pode tirar 10 minutos, 20 minutos que a gente fica no celular, respondendo mensagens, olhando redes sociais e sentar para conversar, seja com o filho, seja com o sobrinho dentro de casa, porque às vezes o que precisa é só isso, um diálogo aberto, né? Para alertar coisas que não devem, que não pode. Uma menina ou menino sentar no colo de estranho, né? Saber reconhecer coisas que não podem, coisas que é um alerta para conversar, para falar, olha, pessoa estranha, falou tal coisa comigo, tocou em tal lugar. Então, assim, cada vez mais é necessário. As pessoas tendem se fechado muito quando a gente fala sobre o tema de educação sexual, achando que é ensinar o ato, a prática, E mas não não é. é. É a gente alertar e dar base para as crianças saber O que é certo e identificar, o que é né, errado. situações de abuso. Exatamente. Catarina, a gente poderia ficar falando sobre esse tema aqui o dia todo, que a gente ia ter muito assunto, né? Mas infelizmente a gente tem que encerrar o programa. Mas novamente eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de ter aceitado o nosso convite, de falar de um tema tão delicado. Saiba que você não está sozinha. Parabéns pela Eu sua coragem agradeço. de trazer isso para as redes sociais, né? De ser uma mulher que tem se mantido forte, né? Ao ponto de estar lidando, de dar entrevista, de pensar no seu filho e mesmo assim indo adiante. Conte conosco, né, para te ajudar nessa Obrigada. trajetória, né, e que com fé em Deus isso acabe o mais rápido possível. Se você quiser deixar alguma rede social para o pessoal acompanhar, né, a situação desse caso. E deixo esse momento para você finalizar, para a gente finalizar a entrevista. Tá, então eu vou fazer um breve comentário assim, bem rapidinho, porque você falou, né, como tem a questão de que tem mães aqui assistindo, e como eu sou mãe e sou mãe de menino também. Não, eu acho sim que tem que conscientizar as meninas, porque somos as maiores vítimas, mas assim, outras, assim como eu, que são mães de meninos, conscientizar os meninos também a respeitar o limite das mulheres e respeitar as mulheres desde cedo. Porque isso tem que ser ensinado desde Sim. cedo, coisa que no passado a maioria das mães não faziam, porque tem o machismo enraizado sim. Então conscientizar os meninos também, que é o que eu procuro com o Benja desde cedo. E sobre o que você falou, eu queria agradecer a vocês também, né? Por ter me procurado, por ter me dado essa oportunidade, porque vocês estão me dando uma ajuda enorme. Porque o que eu mais quero é encontrar o meu filho, sabe? E com a ajuda de vocês, da mídia, da imprensa, é que eu tô conseguindo receber, assim, relatos anônimos, denúncias anônimas, estou conseguindo muitos avanços, graças a Deus, juridicamente também. Agradecer minhas advogadas também, maravilhosas, que conseguiram tudo isso aí, têm conseguido tudo também. E meu Instagram é cat.galvão, cath.galvão. Lá tem tudo bem explicadinho do que está acontecendo, e quem puder ajudar, eu agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigada, Catarina. Obrigada, E Gi. assim a gente encerra mais um DM Mulher. Beijo. Tchau, Gi. Obrigada. Nada. Se demitir para seguir um sonho. Chegar num país sem saber dizer bom dia. Disputar a grande final. É mais que frescor. É frieza. Novo Quasar Ice. Feito com o ar gelado da montanha. Quasar é perfume.